Salve, salve, amante da língua portuguesa, você nosso aluno, você nossa aluna que está aqui ao vivo, diretamente do canal do YouTube do professor Hugo Dias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro, nós vamos juntos a partir de agora em mais um dos nossos encontros. Quero pedir licença a vocês para que eu confira aqui o nosso áudio, ver se está tudo ok. E peço também a vocês que coloquem aqui, tá certo? No comentário, por favor, para que saibamos se está tudo ok, tá? Pessoal, eu queria pedir a vocês aqui, antes de iniciarmos com o nosso conteúdo, que vocês façam o seguinte: se você ainda não deixou o seu like, você vai deixar o like agora, neste momento, porque é profecia, eu profetizo sobre a sua vida. É um like aqui, a aprovação vindo, se Deus, o Pai, permitir, tá certo? Deixa o like, obviamente, e a sua aprovação, se Deus quiser, vai vir. A minha intenção aqui hoje, de acordo com a nossa coordenação pedagógica, era a seguinte: bom, nós vamos levar os pontos principais e vamos ver, vamos fazer um treinamento, saber como que você está. Trouxe aqui boas questões para a gente trabalhar, nada muito Nutella, mas também nada muito tão difícil assim. Dentro do padrão, dentro daquilo que é esperado. Vamos para cima, né? Então compartilha a transmissão, deixa o like, que vai dar tudo certo, tá certo? Além disso, já verificou sua inscrição aqui? Se ainda não, confira, veja se você é inscrito, porque assim você recebe as notificações, e obviamente, desde que você ative o sino, você recebe as nossas notificações. Fica por dentro de tudo aquilo que há em relação ao concurso da Polícia Militar de Sergipe, além de outros concursos vindouros. Claro, o professor Hugo aqui sempre está à disposição, colocando à sua disposição. Fica atento, novidades estarão sendo colocadas aqui à sua disposição, beleza? Mas se inscreva e, obviamente, ative o sininho. É importante também que você, se você ainda não segue o professor Hugo, vá lá na página social do Instagram, passe a segui-lo, que ele vai ter dicas importantes para a sua preparação, certo? Vamos lá! Ó, seguinte, como eu falei para vocês, hoje nós vamos fazer uma revisão, certo? Eu trouxe aqui um texto, nós vamos ler este textinho aqui, ó, textinho curto, tá? 2 laminazinhas aqui, e já vamos partir para a questão de número 1, beleza? É aquele esquema. Nas primeiras questões, principalmente questões de texto, nós vamos ler juntos e eu vou indicar como é que você vai proceder na leitura, a fim de que você ganhe rapidez, fluidez. Eu quero que você leia o texto uma única vez e saiba quais aspectos são importantes do texto, a fim de que você resolva as respectivas questões, beleza? Vou ficar atento aqui também no nosso chat, caso haja alguma dúvida direcionada às nossas questões. Show? Vamos lá, pessoal, então. Ó, começando o nosso texto. Melhorar a saúde do idoso requer mudanças culturais. Veja que aqui eu tenho o título do meu texto, ok? Ok. Vamos lá. Etarismo, ó, uma palavra em voga. O que é etarismo? É preconceito, junto, tá? E preconceito com hífen também existe. Mas o preconceito relacionado a um estigma, a diminuir, a discriminar alguém, é o preconceito sem hífen e sem acentuação. Ó, preconceito, ou seja, o etarismo contra as pessoas idosas, idoso, colocar assim, ó, preconceito contra o idoso, contra o idoso. Ele vai tratar isso ao longo do texto. Vamos lá. Etarismo ainda é um obstáculo para que os mais velhos, cada vez mais numerosos, tenham acesso ao atendimento realmente eficaz. Vamos ler. Bom, desde já, eu indico que você faça as separações, tá? Na hora que você for fazer a sua leitura, você coloca primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Vamos começar no primeiro parágrafo. A população brasileira está envelhecendo. Ok. De acordo com o último censo, 2022, pessoas com mais de 60 anos representam hoje 15,6% do país. Há pouco mais de uma década, essa faixa correspondia a menos de 11% da população. Entre um censo e outro, o contingente de idosos cresceu impressionantes 56 pontos percentuais. O Brasil envelhece e envelhece rápido. Aí ele continua. Essa é uma boa notícia. O aumento de brasileiros na melhor idade, ou seja, na terceira idade, indica que as condições de saúde da população têm melhorado, em linhas gerais, somando-se ao avanço da medicina, que nos permite cada vez mais prolongar a vida. Isso é a verdade, né? No entanto, mudanças demográficas dessa magnitude acarretam sempre desafios, seja do ponto de vista econômico, sim, porque existe aqui, obviamente, um contingente de pessoas a menos trabalhando, ou seja, aposentados, né? Cada vez mais pessoas aposentadas e menos pessoas surgindo, né? Menos pessoas nascendo. Social, urbanístico ou políticas públicas, ou de políticas públicas. O país está preparado para lidar com uma população mais idosa?
Infelizmente, parece que por enquanto, a resposta é não. Terceiro parágrafo. Tenho-me aqui, ou atenho-me aqui, para a área da saúde. Há avanços incríveis em campos como genética, robótica, medicina personalizada, os quais podem ampliar, e muito, o arsenal disponível hoje para enfrentar doenças típicas da terceira idade. Mas pouco se fala sobre o comportamento, sobre cognição e sobre a adaptabilidade. Parecemos muito nos preocupar em curar os mais velhos, mas será que temos formado profissionais preparados para conviver e interagir com a população cada vez mais numerosa? Continuando, quarto parágrafo, quinto e sexto. Ele diz assim: a pergunta faz refletir. Que pergunta? Será que nós temos profissionais preparados para conviver com essa população? Esta pergunta faz refletir sobre a espécie de cacoete cultural que precisa ser combatido se quisermos avanços reais na maneira como escolhemos nossos idosos. Ok, ou como acolhemos, melhor dizendo, nossos idosos. Ainda temos dificuldade para enxergar que a velhice, não é um problema, ou pior, uma doença a ser curada, mas simplesmente uma fase da vida. Feliz é aquele que chega à terceira idade, né? Como qualquer outra fase. Ela tem características próprias que precisam ser levadas em conta, com maturidade, com naturalidade, profissionalismo e saúde. Melhorar a qualidade dos mais velhos passa, portanto, pelo combate ao etarismo. Aí ele vai definir, isto é, o preconceito em razão da idade. Imagine o seguinte experimento. Um professor pede a uma turma de universitários que escreva o que vem à sua mente sem filtro, quando ouvem a palavra velho. Surgem palavras como fraco, debilitado, doente, curvado, lento, teimoso, solitário. O professor repete o exercício, dessa vez com a palavra ancião. As respostas variam entre sábio, experiente, líder, conhecimento e poder. Veja que há uma mudança, né? A palavra velho em si, ela já traz um cunho preconceituoso, né? Por fim, esse experimento é real. Aconteceu no curso de medicina da Universidade da Califórnia e é descrito pela geriatra norte-americana Louise Aronson em seu livro Além da Envelhecência. Ou seja, ele uniu a palavra, ou ela uniu, né, a palavra velho ou envelhecer com adolescência, né? Como indicado pelo título, que abriga o verbo envelhecer, as noções de infância ou adolescência. Aronson propõe que encaremos a velhice como o terceiro ato de nossas vidas, tão rico quanto os anteriores, e não como uma expressão repugnante de anos ou décadas. Tranquilo? Aqui está a fonte, ok? De onde a questão foi tirada, de onde o texto foi tirado pelo examinador. Vamos lá, questãozinha de número 1. Questão recorrente demais, que cobra uma dificuldade muito recorrente que os alunos possuem, que é descobrir qual é o tema central. É isso que ele vai cobrar. A análise do conteúdo global e da funcionalidade do texto 1 indica que ele representa como tema central. Eu quero o tema central aqui em relação a este nosso texto. Bom, o tema central é a publicidade de uma obra que explica certas mudanças no processo cultural de envelhecimento. Só um instante, tomar um golinho de água aqui. O tema central é a necessidade de mudança na medicina para acompanhar o novo perfil do idoso na sociedade. O tema central é o uso de diferentes palavras para expressar o mesmo grupo social em razão, por vezes estigmatizado. É a perspectiva equivocada da sociedade sobre as novas funções que o idoso assume na medicina. Ou é os aspectos, ou o aspecto inovador dos tratamentos para doenças relacionadas ao envelhecimento da população. E aí, o que você marcaria em relação ao tema central deste nosso item, ou desta nossa questão? Não tenha medo de errar e eu volto para lá, depois volto para cá. Tranquilo? Show? Vou voltar aqui o texto, certo? Se tiver algum corajoso que tenha coragem de colocar o gabarito da nossa questão de número 1, beleza. Galera indo de letra A, parabéns. Quem tem aí coragem, vá lá, assinala. Não tem problema. Aqui, galera, eu já vou cantar a pedra, já vou dar um bizu para quando o examinador, e se porventura ele vier a cobrar esse tipo de sentença. Do que você vai se lembrar? A primeira coisa que você vai olhar é o título, Melhorar a saúde do idoso
requer mudanças culturais. A primeira coisa que eu analisei foi o título, certo? Certo. Além disso, o subtítulo aqui também se faz importante. O subtítulo trata acerca do etarismo, não é verdade? É. E ao longo do texto ele trata sobre esse etarismo. Sobretudo, com ênfase especial na mudança cultural de uma classe em especial. Ele vai definir, como sendo a da área da saúde. Atenho-me aqui à área da saúde. Veja, há avanços incríveis, mas há muito que se melhorar. O próprio texto define. Então veja, o que o texto propõe como tema principal é tratar como o etarismo deve ser tratado, deve ser cuidado, deve ser dispersado, deve ser retirado, no caso também, né? Da condição das pessoas mais idosas, sobretudo no que se refere à saúde, no que se refere à medicina. Vamos procurar algo neste sentido. A letra A nos diz assim, a publicação de uma obra. Não. O texto trata sobre a publicação de uma obra, sim, sobre um artigo que foi divulgado, a gente até falou sobre isso. Mas isso não é o tema principal ou o tema central. Normalmente, quando ele cobra o tema central, as assertivas estão verdadeiras. Mas isso não significa dizer que elas são o que ele pede. Compreende? Olha a letra B. A necessidade de mudanças na medicina para acompanhar o novo perfil do idoso. Opa, gostei. Na sociedade. O idoso, de fato, ele tem um novo perfil. E a medicina deve acompanhar este novo perfil de acordo com o nosso texto. Mas deixa B aí. C. O uso de diferentes palavras para expressar um mesmo grupo social, muitas vezes estigmatizado. Isso aqui é uma verdade, galera. Mas não é o que o comando me pede. O comando me pede o tema central. Apesar de o texto trazer palavras que expressam, sim, que a pessoa de terceira idade é estigmatizada, como, por exemplo, lento, curvado, teimoso, solitário. O texto traz isso. Mas isso não é o que o comando está me pedindo. O comando solicita o tema central. Então também descartamos. Letra D. A perspectiva equivocada da sociedade sobre as novas funções que o idoso assume na medicina. O idoso assume na medicina a perspectiva equivocada da sociedade sobre essas novas funções. Isso aqui é uma extrapolação. Não é acerca do que o texto está tratando. Por fim, para a gente finalizar, a letra E diz o aspecto inovador dos tratamentos para doenças relacionadas ao envelhecimento da população. Também não é o nosso gabarito, tá certo? Tranquilo? Nosso gabarito só pode ser a letra B e, de fato, foi o que a banca deu como item adequado. A necessidade de mudança na medicina para acompanhar o novo perfil do idoso na sociedade. Belezinha? Tranquilo? Parabéns aos que acertaram. Os que erraram, não tem problema. Esta questão aqui eu coloco, né, dentro da perspectiva de cobrança de dificuldade como uma questão média para difícil. Então, é isso aí. A gente vai treinando esse tipo de questão para poder evoluir também encontrar, né, o tema central, que eu acredito que possa ser uma questão boa na sua prova. Vamos evoluir. Questãozinha número 2. O texto 1 mostra aqui de que maneira o etarismo, que é o quê? O preconceito contra a pessoa idosa, se apresenta em nossa sociedade. Por exemplo, aí ele vai definir aqui os exemplos, O etarismo se apresenta na rapidez com que o envelhecimento da nossa sociedade é observado. O etarismo, lembrando, etarismo é preconceito com a pessoa idosa, lembra? Ou com a idade das pessoas. Na indicação de que as condições de saúde da população melhoram, na falta de enfrentamento de doenças típicas da chamada terceira idade, no entendimento de que velhice tem características e doenças próprias, ou no uso de algumas palavras de sentido negativo para associar a velhice. Bom, qual que é a perspectiva? Exatamente. Rael, mano. Faz parte, pessoal, faz parte. Vamos para cima. Qual que é a perspectiva da questão de número 2? Coloquem a questão de número 2. Coloca aí os próximos aprovados na PM Alagoas, na PM Sergipe. E aí? Qual que é o nosso item? Não tenha medo não, tá? Não tenha medo não. 2, a galera tá indo de letra E. Vamos ver, pessoal. Bom, nosso gabarito, letra E mesmo de fato. Parabéns aos que acertaram. Pessoal, uso de algumas palavras com sentido negativo para associar a velhice. Gabarito, letra E, parabéns aos que acertaram. É justamente o que o texto traz. O texto 1 mostra de que maneira o etarismo se apresenta na sociedade por meio do exemplo. Qual que é o exemplo aqui? Vamos voltar lá. Onde é que isso tá, Marcelo? Tá bem aqui. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que hoje eu tô sem o espelho aqui. Hoje eu tô sem o meu retorno, mas não tem problema. Dá pra gente desenvolver aqui, Quando ele fala aqui, bem aqui, pessoal, deixa eu fazer a marcação aqui.
Imagine o seguinte experimento. Aí ele traça um experimento, né? Quando se fala a palavra velho, já se associam a fraco, debilitado, doente, curvado, lento, teimoso, solitário. Então ele traz expressões, ó, uso de expressões, algumas palavras de sentido negativo, justamente como exemplo. Um exemplo da utilização do etarismo, né? Na sociedade, que é justamente esse preconceito, certo? Vou trocar aqui o marca-texto pela caneta. Vamos lá para a questão de número 3, que diz o seguinte. Questão de número 3. Pensando em seus usos sociais. Cadê os teres? Ó, pensando em seus usos sociais, o texto 1 assume predominantemente uma função. Qual a função do texto 1? É deliberativa? É publicitária? É jurídica? É informativa, perdão? Ou é lúdica? Qual que é a função deste nosso texto, pessoal? Vamos lá, rapidão, só para a gente poder rememorar aqui alguns conceitos. Deliberar, deliberativo. Você está estudando aí direito constitucional, né? Então você sabe o que é a fase deliberativa, por exemplo, de uma lei, né? Deliberar é tratar acerca de. Duas ou mais pessoas se unem para tratar acerca de um tema, de um determinado assunto. Não é o que nós temos aqui, né? O texto não é deliberativo. Ele não vem tratar acerca de um assunto com duas ou mais pessoas debatendo, discutindo aquelas análises. O texto publicitário tem como foco a chamada propaganda, a venda, a disponibilização de produtos. Como regra, em concurso é isso que nós temos. Caiu o texto publicitário, é aquele texto que tenta vender, que tenta te convencer a comprar algo, certo? Texto jurídico também não é, porque o nosso texto ele é construído dentro de uma análise muito mais dissertativa. Eu tenho um texto dissertativo. O texto jurídico normalmente ele é engessado, ele trata acerca de normas, de princípios, de direitos. Não é o que nós temos aqui. Bom, lúdico, ele também não pode ser. Parabéns aos que acertaram, já vi que tem item aqui. Lúdico também não pode ser. Por quê? Porque o texto lúdico, ele tem um fim de divertir, por muitas das vezes, de brincar. Lúdico tem a ver com brincadeira. Não é o que nós temos no nosso texto. Na verdade, o nosso texto, ele informa, né? Analisando o texto como um todo, ele tem uma função informativa, tá certo? Portanto, o nosso gabarito só pode ser um, que é o gabarito letra D de Deus, no controle sempre. Vamos lá? Questãozinha de número 4 vai nos trazer o seguinte, ó. Observe o trecho a seguir, transcrito no texto 1. Esta daqui foi a questão mais difícil desta prova, certo? Por isso eu peço sua atenção. Questão mais difícil da prova. Na minha opinião, pelo menos, né? Ó, observe o trecho a seguir, transcrito do texto 1. Melhorar a saúde dos mais velhos passa, portanto, pelo combate ao etarismo, isto é, o preconceito em razão da idade. Sobre este enunciado, assinale a alternativa que registra uma análise correta. Perfeito? Vamos analisar aqui, item a item, e chegar a uma conclusão. Bora lá. Para essas primeiras questões, eu não estou solicitando, e eu peço que se você puder, você coloque o gabarito aqui, seu gabarito respectivo, a gente vai no tira-teima, qualquer coisa. Se você tiver dificuldade, você pode colocar aqui. Mas enfim, vamos lá, vai dar certo, pode ter certeza. E o caminho a se seguir não é outro, né? É se dedicar e com certeza vai dar certo. Letra A. A organização do enunciado é realizada em duas partes, ó, em que a primeira segue a ordem direta da oração do português. Qual que é a ordem direta da oração do português? Só pra gente aqui guardar no coração. Sujeito, mais verbo, mais complemento verbal, tá certo? Sujeito mais verbo, mais complemento, ok? Essa é a ordem direta da oração no português brasileiro. E a segunda, ou seja, a segunda parte, que é bem daqui, ó. Isto é... Ele diz que acrescenta a definição de etarismo. Bom, deixa aí a letra A. B. O trecho apresenta problemas. Ele afirma que o trecho possui problemas em sua organização, porque o enunciado deve começar pelo segmento que possui a função de sujeito, que ele diz que é isso aqui, ó, o preconceito em razão da idade. Ó. Ele diz que isso aqui é o sujeito da sentença. C. A organização do enunciado não apresenta problemas. Ó, não apresenta problemas. Ok, por quê? Ele diz que isso acontece porque utiliza corretamente palavras com sentidos equivalentes. Pessoal, só para que a gente se lembre aqui do que são sentidos equivalentes mesmo, hein? Normalmente sentidos comuns são chamados sinônimos, tá? Sinônimos, ok? São sinônimos. Ele está falando aqui que a palavra velho, a palavra etarismo e a palavra idade são palavras que formam sinônimos. Será? D.
O trecho apresenta um problema de ordem morfossintática. Então, primeiramente, ele diz que o trecho apresenta um problema. Ok, ele diz que é morfossintático, porque o verbo passa, que ali está, deveria estar no plural, para concordar com o sujeito que é dos mais velhos. Que aqui está. Então, veja que a letra B e a letra D, elas já divergem, né? Por quê? Porque uma diz que o sujeito é o preconceito, a outra diz que o sujeito é os mais velhos, certo? E a letra E, o trecho está corretamente construído, porque o articulador, portanto, estabelece uma ideia de explicação, ó, a respeito de como conhecemos o etarismo. Bom, questãozinha aí, sujeito, verbo, complemento, é isso? Vamos por partes. Eu vou fazer a análise sintática contigo, a fim de que você revise comigo a estrutura sintática, como ela deve ser construída. Bom, Marcelo, você deve ter dito. Você falou que a ordem sintática, a ordem direta da oração é sujeito, verbo e complemento, não é verdade? Eu disse sim, disse isso. Qual o primeiro fator que eu vou fazer? Eu vou buscar quem é o sujeito dessa sentença. Vamos comigo? Bora lá. Ó, vou pegar meu marca-texto aqui amarelo. Nós vamos fazer essa análise. O texto diz, melhorar a saúde dos mais velhos passa. O verbo principal aqui, ó, o verbo que estabelece a relação semântica do meu texto, é o verbo passar. Pois bem, eu encontrei o verbo. Se eu encontrei o verbo, a partir deste momento, o que eu devo buscar? Bom, após se encontrar o verbo, que é o primeiro fator, você deve necessariamente encontrar o verbo, que é o verbo passar, o verbo da sentença, você vai buscar o sujeito. Como que eu faço para encontrar o sujeito? Pergunte quem, ó. Pergunte quem. Pergunte o quê? Para este verbo. O verbo. Quem ou o que passa? Ele vai te responder. Melhorar a saúde dos mais velhos. Opa. Então, melhorar a saúde dos mais velhos passa. Esta expressão aqui funciona como sujeito da minha oração. Percebeu? Tranquilo, né? Encontrei o verbo, encontrei o sujeito. Após encontrar verbo e sujeito, eu vou para o quê? Para o complemento do meu verbo. Note que quem passa na minha sentença passa por algo, ó. Passa, portanto, pelo combate ao etarismo. Veja que pelo combate ao etarismo funciona como meu objeto indireto. Olha a preposição aqui encabeçando, ó, o objeto indireto. Esta preposição aqui é a preposição por. Certo? Por mais o é igual a pelo. Certo? Ou? Belezinha. Então, o meu verbo é um verbo transitivo, perdão, eu coloquei direto aqui, ó. Deixa eu só retificar aqui rapidinho. Ó. Falei, mas coloquei direto, né? É um verbo transitivo indireto, porque eu tenho a figura do meu objeto indireto. Deixa eu colocar só aqui no cantinho, ó. Verbo transitivo indireto. Beleza? Show de bola. Solicitando a preposição verbo transitivo indireto. Aqui já dá pra gente chegar a algumas conclusões. A letra B diz que a função, quem desempenha a função de sujeito, é a expressão preconceito em razão da idade. Já descartei, ó. Não. Quem desempenha a função de sujeito é melhorar a saúde dos mais velhos. Então, descartei a letra B. Houve aqui outra expressão que disse que o sujeito representava dos mais velhos. Veja, para concordar com o sujeito dos mais velhos. Veja que dos mais velhos, na minha sentença, não representa a figura do meu sujeito. O que é o sujeito? Melhorar a saúde dos mais velhos. Se ele fosse dizer só uma expressão para representar o sujeito, deveria ser o verbo, ó, o verbo melhorar. Tranquilo? É um sujeito oracional. Melhorar a saúde dos mais velhos. O núcleo do meu sujeito é o verbo melhorar. Se ele pedisse o sujeito de forma genérica, seria melhorar a saúde dos mais velhos. Se ele pedisse de forma específica o núcleo, seria o verbo melhorar. Bom, ele diz que é dos mais velhos, então eu posso descartar. Existe um outro ponto aqui, pessoal, na letra D, que é importante de ser dito, que é o princípio de que o sujeito não pode ser preposicionado. Então, a letra D a gente já poderia descartar de cara. Ó, porque dos mais velhos tem preposição. Existe um princípio que diz que o sujeito não pode ser preposicionado. Então, a letra D eu descartei também. Letra C. Ele diz que velhos, etarismo e idade são sinônimos, ou seja, apresentam sentidos semelhantes, sentidos próximos. Isso é verdade? Não. Velho é o quê? Estigmatizado como sendo a pessoa de maior idade. Não é nem de maior idade, né? De idade mais elevada. O texto até define maioridade, mas de idade mais elevada, certo? Já etarismo é o preconceito contra essa pessoa. Então, etarismo e velho não são sinônimos. Assim como idade não é sinônimo de velho nem de etarismo. Então, descartei também a letra C. Eu fico entre a letra A e a letra E. Vamos para E? A letra E diz que o conectivo, portanto,
traz uma ideia de explicação no texto, mas isso não é verdade. Portanto, ele traz uma ideia de conclusão ao longo do meu texto, certo? Ele é conclusivo. Então, eu descarto também a letra E. Show? Portanto, o nosso gabarito só pode ser a letra A de amor. A organização do enunciado é realizada em duas partes, em que a primeira segue a ordem direta do português. Cadê? Sujeito, verbo, complemento. Tá aqui, ó, o objeto indireto. Show? A segunda acrescenta uma definição de etarismo. É isso mesmo? Tá aqui a primeira parte. A segunda, isto é, preconceito em razão da idade. O que é o preconceito em razão da idade? É o etarismo. Viu? Vamos conferir se bateu? Gabarito letra A para essa nossa questão. Show? Massa? Vamos lá, ó. Continuando aqui, vamos para a questão de número 5. Para a questão de número 5. Diz assim, no trecho. Atenho-me aqui a área da saúde. Ao uso correto da crase. Aqui não é questão, você acha que virá. Aqui é um ponto certo. É um ponto certo. Assinale a alternativa na qual o uso também se mostra adequado. E aí, pessoal? Ele diz que a crase foi bem utilizada. Ok. Porque quem se atém a algo, certo? Área é uma palavra feminina que aceita o artigo. A mais A é igual a com crase. Beleza. Show? Show de bola. Aí ele diz na letra A, ó. Dedico estas memórias a pessoas especiais. Letra B. A polícia não se refere a meliantes. Letra C. A nova medida de segurança visava a permitir. Letra D. Não fizeram menção alguma a aquele rapaz. E letra E. Aquela operação apreendeu a mulher responsável pelo furto. E aí, o que é que você marcaria nesta nossa questãozinha? O que é que você marcaria nessa nossa questão? Já teve gente indo, tá? Vamos por partes? Bora. Só a fim de que a gente rememore o conceito, tá? Dedico estas memórias. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso identificar é quem está regendo a preposição. Dedico. Veja, quem dedica algo, ó. Estas memórias, ó. Dedica algo a alguém, não é verdade? É. Então a regência da preposição existe. Ó, o azinho aqui, ó. Quem dedica algo a alguém. Veja que aqui, posteriormente, eu tenho o termo pessoas. Ó, pessoas. O que é que eu quero que você guarde no seu coração? Marcelo, eu quero bisurar para que eu guarde as principais informações. Veja, se eu estiver diante do plural, pessoal, eu só tenho duas opções. Ou eu vou utilizar apenas a preposição, ou eu vou utilizar a preposição mais o artigo as. Ó, diante do plural, se você vir algo desse tipo aqui, ó, você já pode descartar. Isso é uma bizarrice. Beleza? Tranquilo? Por que, Marcelo? Porque o termo pessoas especiais, se tiver de receber um artigo, vai ser o artigo as. Veja, se tiver de receber. Ou eu utilizo desta forma, ou desta forma. Jamais o azinho com crase sozinho. Perfeito? Então a letra A está equivocada. Letra B. A polícia não se refere a meliantes. Veja que meliantes é um nome, ou uma palavra, que é masculina. Note, se eu tivesse de somar aqui o a mais um artigo, não seria o artigo a, seria ao, né? Ó. Nesse caso, aos. Então não tem que se falar de utilização do artigo. Diante de nome masculino, eu não vou utilizar a figura do artigo. Como regra é o que nós temos, certo? Com exceção a expressão a moda de e a maneira de. Cai pouco em prova. O que você guarda mesmo é que diante de nome masculino, como regra, nós não utilizaremos a figura da crase. Show? Até porque o artigo deve ser um artigo masculino. A nova medida de segurança visava a permitir. Outro ponto importante, galera. Ó, diante de verbo, eu não posso utilizar a figura da crase. Só a fim de que nos rememoremos. Aí você chega aqui na letra D e diz: não fizeram menção alguma àquele rapaz. Calma aí. Quem faz menção a. Então existe a figura da preposição. Aqui está. A preposição, quando unida a um pronome demonstrativo, pode ser o aquele, como é o nosso caso. Poderia ser o aquela. Obrigatoriamente deverá receber a figura da crase. Obviamente, se houver a regência, mais esse pronome.
Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Show? E por fim, a letra E. A operação apreendeu. Cuidado, pessoal. Por quê, Marcelo? Porque quem apreende não apreende a algo. Então, o problema aqui já está na preposição, ó. Quem apreende, apreende algo. A regência que não é transitiva indireta, ok? Então, não poderia ter crase, porque o verbo apreender não rege preposição. Então, descartei também, tá certo? Mas eu queria te mostrar algumas formas de você não precisar decorar tudo isso aqui. Vou tentar ser o mais breve possível. Essa daí foi fácil, né? Não tem preposição, exatamente. Vou tentar ser o mais breve possível. Imagine que eu digo o seguinte para você, ó. Eu me dedico, ou na construção, né? Vamos colocar assim, ó. Dedico-me a... Vamos lá. Vou colocar um termo plural aqui. Dedico-me a pessoas, certo? Ok? Como foi o nosso exemplo ali. Vou colocar embaixo, dedico-me a meliantes. Deus o livre, mas dedico-me a meliantes. É o exemplo aqui, ó. Meliantes. Dedico-me a permitir. São só exemplos a fim de que você descubra uma forma rápida para não precisar ficar decorando e tal todas as regras, né? Porque tudo isso aqui é racionalizável, tá, pessoal? Tudo que está na gramática dá para se pensar, para se chegar a uma conclusão. Não é aleatório, não é à toa. Como regra, né? Normalmente não é aleatório. Ó, Marcelo, eu quero saber, eu já encontrei a primeira preposição. Eu quero saber se o termo recebe ou não a figura da crase. Qual o bizu, qual o macete? O macete que você vai levar é a chamada regra do sujeito. Regra do sujeito. Como é que funciona a regra do sujeito? Você vai pegar o termo que você quer saber se vai ou não receber a figura da crase e vai transformar em um sujeito de uma oração. Como assim, Marcelo? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, por exemplo, pessoas. Transforma em sujeito de uma oração. Ó, pessoas são boas, tá certo? Vou usar o exemplo mais esdrúxulo possível só para a gente ganhar tempo. Da mesma forma, meliantes são ruins. Eu vou botar ruins, tá? Para ninguém... Ah, o professor está falando que meliantes são bons. Não, meliantes são ruins. Permitir é bom. Permitir é bom, certo? Ok. Veja o que foi que eu fiz. Eu peguei os termos que eu quero saber se receberão ou não a figura da crase e transformei em sujeitos de orações. Ó. Porque se eu perguntar quem ou o que são boas, pessoas, quem ou o que são ruins, meliantes, quem ou o que é bom, permitir. Tranquilo? Agora o que é que você vai fazer? Você vai colocar o artigo antes dessas expressões. Ó. Coloquei o artigo a antes de pessoas. Pergunta. Se eu não tivesse colocado o artigo, deixa eu pegar até a borrachinha aqui, ó, só pra gente pensar junto. Eu não tivesse colocado o artigo e eu dissesse para você a seguinte frase, ó, rapaz, pessoas são boas. Faria sentido para você? Você iria dizer, Marcelo, faz sentido. Pessoas são boas. É uma frase que é sim uma frase adequada, faz sentido. Se eu dissesse para você, ó, ao invés de dizer pessoas são boas, eu dissesse há pessoas são boas, faria sentido? Você iria dizer jamais há pessoa não. Há pessoas não. Se eu fosse falar alguma coisa, eu diria as pessoas e não há pessoas, não é verdade? As pessoas são boas. Isso prova pra gente, galera, que a utilização do artigo aqui ela é facultativa. Se o artigo aqui é facultativo, aqui estamos diante de um caso em que a crase é facultativa, porque eu posso utilizar só a preposição ou preposição mais artigo. Ah, Marcelo, faz sentido. Então veja, você pode decorar a regra ou você pode racionalizar. Segundo exemplo, ó, meliantes são ruins. Faz sentido para você? Faz. Mas se eu dissesse assim para você, ó, ameliantes são ruins, faria sentido? Você diria, que porra é essa? Ameliantes são ruins? Não. Se eu tivesse de dizer aqui meliantes são ruins com o artigo, seria os meliantes, não é verdade? Sim. Note então que aqui, se eu tivesse de utilizar um artigo, seria o artigo os e não o artigo as. Por isso que diante de nome masculino, a crase ela é proibida. Vamos para o último exemplo? Bora. Permitir é bom. Faz sentido para você? Faz. E se eu disser a permitir é bom, faria sentido? Seria dizer, não, a permitir é bom? Não. Permitir é bom. O verbo sequer pode ser colocado antecedido de um artigo com este intuito aqui, que é de pessoalizar a sentença. Permitir é bom? Não. Se eu forçasse aqui para mudar a classe gramatical, eu diria o permitir. Sim, porque os verbos têm uma tendência ao masculino. Por isso que diante de verbo também a crase ela é proibida.
Percebeu? Então, em todas essas situações aqui, eu posso guardar a regra. Exemplo, diante de nomes no plural, eu utilizo só o a ou as com a figura da crase. Diante do masculino, eu não vou poder utilizar a figura da crase. Diante do verbo, eu não vou poder utilizar a figura da crase. Compreendeu essas situações? Aqui tudo é racionalizável, beleza? Vamos ver gabarito letra D de Deus. Vou correr um pouquinho porque o nosso tempo urge, tá, pessoal? Tranquilo? Show? Questão de número 6. Na passagem, mais pouco se fala sobre o comportamento, sobre cognição, sobre adaptabilidade. Tranquilo, aí ele diz, usa-se corretamente o pronome ser antes do verbo. Assinale a alternativa na qual a colocação pronominal também esteja correta. Pessoal, por que esse ser está bem aqui, ó, antes de fala? Porque existe um fator de próclise, que é o pronome pouco, tá certo? Pouco, pronome indefinido, tranquilo? Mas pouco se fala sobre o comportamento. Este carinha aqui é um fator de próclise. Vamos na letra A? A letra A diz assim, ó. Elas não mostraram-se a favor da decisão. Tá só a caveira. Exatamente, já tá caveira, né? Me disseram que hoje acontecerá o sorteio. C. Eles não haviam mostrado o problema. Mostrado o problema. Aqui é porque ficou... Não, na verdade, né? Acho que o mostrado é o lá da frente. Deixa-me só passar a borrachinha aqui, ó. Mostrado o problema. Só um instante, canetinha. Ok. Ele não havia mostrado o problema, muito menos combatido o. É esta colocação aqui, tá? É o combatido o. D. É fato que desejam-se sempre melhores profissionais. E não se pode negar que a ajuda foi concedida. E aí, o que você marcaria se a sua prova fosse hoje? Pessoal, para a gente guardar informação importante a respeito da colocação pronominal. Bom, eu tenho a figura do verbo, né? Ó, eu tenho o verbo. Se eu tenho um pronome antes do verbo, eu tenho a chamada próclise, certo? Se eu tenho um pronome depois do verbo, eu tenho a chamada ênclise. E se eu tenho um pronome no meio do verbo, eu tenho a chamada mesóclise. Só a fim de que relembremos aqui, tá? Rapidez. O que é que cai em prova? O que é que de verdade, Marcelo, o examinador costuma cobrar? Ele costuma cobrar as regras da próclise, certo? Por quê? Porque quando você vai redigir um texto, o problema está na próclise. Você precisa entender que existem os chamados fatores. O que são fatores? Fatores são situações, são palavras, expressões que chamam o pronome para perto de si. Por exemplo, ó, o que, os principais de prova, o que e o não. Né? O que e o não. São os principais fatores de próclise. Tá bom? Além disso, eu devo guardar duas situações importantes aqui com você, que até servirão aqui para esta questão, para a gente ver o grau de importância destas situações. Ó, a primeira é que eu não se usa. Se você vir na sua prova ou em alguma questão, pronome oblíquo átono, POA é pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono no início oração, certo? Não se usa pronome oblíquo átono no início de oração, de frase, de período. Tranquilo? Ok. E eu também não vou usar, não se usa pronome oblíquo átono após o particípio. Particípio. Marcelo, o que é particípio mesmo? Particípio é uma forma do verbo, chamada forma nominal do verbo. É a forma ado ou a forma ido, tá certo? Show! Então vamos lá. Estas são as principais regras. Eu fiz uma síntese para você. Se eu fosse fazer uma revisão de véspera, a sua prova é amanhã. Esta questão eu trabalharia exatamente da mesma forma. Por quê? Porque normalmente é aqui que eles batem, tá? Olha a letra A, ó. Eles não, ou elas não, mostraram-se. Qual é o problema, pessoal, da letra A? O fator de próclise. Olha o não, ó. O pronome obrigatoriamente tem que ocupar esse espaço. Elas não se mostraram. Lembra, principal fator, o que e o não. Letra B. Me disseram que hoje acontecerá o sorteio. Qual o problema da letra B? Eu estou começando frase, oração ou período com pronome oblíquo átono. Não posso.
Letra C. Eles não haviam mostrado o problema, muito menos combatido. Ou qual o problema, pessoal? Após o ado ou ido. Lembra? Após o particípio, eu não posso usar a figura do pronome. Então, muito menos o combatido. Letra D. É fato que se deseja. Qual é o problema, galera? O Czinho deveria estar aqui logo após o que? Porque o que é um fator de próclise. Depois, nosso gabarito só pode ser a letra E. Não se pode. Veja que o C está logo antes aqui da figura do pode e logo após a figura do não, que é o fator de próclise. Então, obrigatoriamente, o nosso gabarito é a letra E. Obrigatoriamente, esta posição. Certo? O certo seria amo-te. Exatamente. Exatamente. Certo? A forma correta seria amo-te mesmo. Tá bom? Usa próclise no início da frase. Te amo, não pode. Exatamente. A forma seria amo-te, a expressão. Mas você poderia colocar eu te amo, para não iniciar com frase, oração, período, com pronome, né? Você poderia com pronome oblíquo átono, nesse caso, né? Você começa com pronome reto. Eu te amo, não tem problema, tá? Se você fizer dessa forma, eu te amo, não tem problema. Por quê? Porque quem não pode iniciar a frase, oração, período é o pronome oblíquo átono. Agora, o pronome pessoal do caso reto pode. Eu, tu, ele, nós, ou ele ou ela, né? Nós, vós, eles e elas. Não tem problema, até porque eles nasceram para ser sujeitos. Gabarito letra E. Vamos lá, questãozinha de número 7. Vou tocar o barco aqui, vou correr para que dê tempo de a gente fazer o máximo de questões, tá? Pessoal, ó, outra questão legal aqui pra gente, ó. Vem caindo recorrentemente em prova e a galera vem errando, certo? Se você olhar o percentual de acerto desse tipo de questão, meu irmão, eu não sei que problema é esse. Vem aqui, bora aqui, ó. Na constituição de um texto, há diversas conexões e representações que dão sentido e podem denotar opinião, ó, a quem produz. Neste inlay, ou seja, nesse sentido, neste contexto, assinale a alternativa na qual, ó, não há marcas expressivas da opinião de quem redige. A gente sabe que quando a gente está construindo um texto, principalmente se ele for um texto dissertativo, normalmente existem marcas de quem está redigindo, né? Eu quero que não possua essas marcas, tá? A letra A diz assim, ó. Essa é uma boa notícia. Tranquilo. Eu já vou responder aqui com vocês, tá certo? Eu já vou responder aqui com vocês para que a gente ganhe um pouco mais de celeridade, tá bom? Tranquilo? Ó, essa é uma boa notícia. Pessoal, o que a gente tem na letra A? Veja, essa é uma boa notícia. Note que a expressão boa que aqui está, e lá no contexto textual, nós percebemos que ela traz uma marca opinativa, ela é subjetiva, galera. Olha a letra B, ó. O país está preparado para lidar com uma população mais idosa? Infelizmente, parece que não. Veja que a expressão que aí está, que é a expressão infelizmente, ela denota opinião, ó. Ela denota a opinião de quem está redigindo. Letra C. Há avanços incríveis no campo, em campos como genética, robótica, medicina personalizada. Marcelo, cadê a marca subjetiva, a marca de quem escreve? Avanços incríveis. Isso é opinativo. D. A pergunta faz refletir sobre uma espécie de cacuete cultural, ó, que precisa ser combatido. Veja que aqui eu também tenho marcas subjetivas, marcas de quem escreve. Então veja que até a letra D, letra A, letra B, letra C e letra D, existem, possuem aqui, dentro dessa ideia, né, desse contexto, marcas opinativas. A única sentença que não possui essas marcas é a letra E. Há pouco mais de uma década, essa faixa correspondia a menos de 11% da população. Veja que aqui eu tenho valores objetivos sendo construídos, eu não tenho subjetividade, portanto, gabarito é a letra E. Tranquilo? Eu trouxe essa questão porque ela vem caindo recorrentemente por diversos examinadores, tá? Diversos examinadores têm cobrado, então, para que você fique aí atento. Marcelo, bancas que costumam cobrar, Telecom, banca que costuma cobrar, Consulpan, Consulplan, IBFC, são bancas que costumam cobrar esse tipo de item. Tranquilo? IDECAM. Vamos lá, gabarito letra E. Vamos para 8. A 8 diz assim: assinale a expressão que está corretamente acentuada pela mesma regra da palavra país. Beleza. Só rememorando, galera. Qual que é a regra de país mesmo? É a regra do hiato. O que é o hiato mesmo? É o encontro entre duas vogais e no momento da separação silábica ficam separados. Veja, país, acentuamos desta forma.
is. Por que é, Marcelo, que o is aqui, o izinho, recebe acento? Porque ele forma hiato com a vogal que o antecede. Tranquilo? Ela forma hiato com a vogal que a antecede. Show? Além disso, poderia estar sozinho ou seguido de S. Quando é que eu não vou acentuar? Não vou acentuar a figura do hiato quando ele for constituir juntamente com a figura do NH, como é o caso de rainha, a formação do hiato, ou ainda quando ele constituir, no caso, com o Z, também a construção da sua expressão. Por isso é que Luiz com S recebe acento. Mas Luiz, e as duas formas existem, tá, pessoal? Existe Luiz com S e Luiz com Z. Luiz com Z não recebe, porque justamente por conta do hiato que é formado aqui entre o e I, neste caso, com o Zzinho, tá certo? Então, eu vou acentuar, salvo se for seguido de NH ou Z. Pois bem, a expressão além, qual que é a sílaba forte? É a última, né? Então, é uma oxítona. Oxítona. É a mesma regra? Não. Área. Área é o quê? É uma paroxítona. Não é a mesma regra. Incríveis é uma paroxítona também, terminada em ditongo. Tanto área quanto incríveis são paroxítonas terminadas em ditongo. Nosso gabarito, saúde, o U forma hiato com a vogal que o antecede. Gabarito, letra D de Deus no controle. E a letra E diz Califórnia. Califórnia também é a regra da paroxítona terminada em ditongo. Cuidado, tanto Califórnia quanto incríveis como área poderiam também se enquadrar para algumas bancas como regra da chamada proparoxítona acidental ou eventual. Mas como regra, você diz que todas estas palavras são palavras paroxítonas, não são proparoxítonas eventuais, tá certo? Gabarito, portanto, letra D de Deus. Beleza? Show? Vamos lá. Gabarito, letra D na 8. Bora para 9. Ó, no trecho, etarismo ainda é um obstáculo para os mais velhos. Ele diz assim, o vocábulo destacado possui a mesma classificação morfológica em... Pessoal, bisu para vocês aí, ó. O mais, o muito, certo? Eles podem tanto ser pronomes, quanto podem também ser advérbios. O mais será advérbio, quando ele estiver se ligando à figura de quê? De um adjetivo, ou de outro advérbio, ou ainda de um verbo, certo? Ou ainda de um verbo. Se eu tiver o mais se ligando a um adjetivo, a um advérbio ou um verbo, o mais só pode ser advérbio. Agora, se esse mais estivesse ligando a um substantivo, opa, vou trocar assim, ó. Vou trocar assim para ficar na ordem, né? Para ficar bonitinho aqui. Ficar bonitinho aqui, pronto. Se este mais estivesse ligando a substantivo, ele só pode ser pronome, tá certo? Então ele vai ser pronome, se ele se ligar a substantivo. Como assim, Marcelo? Diretamente ao ponto. Vamos lá. Os mais velhos. Veja que o mais aqui se liga a que expressão? A expressão velhos. Veja, obstáculo para os mais velhos. Veja que velhos aqui é uma característica. Velhos aqui indica, portanto, um adjetivo. Quando eu digo ele é mais velho, velho aí é um adjetivo dentro dessa minha construção, certo? Certo. Só que ele não é só velho, ele é mais velho. Veja então que esse mais é um advérbio. Por que, Marcelo? Porque ele está se ligando a um adjetivo. Se fosse a um advérbio ou a um verbo, daria na mesma coisa. A gente vai buscar então um termo que se ligue ou a adjetivo, ou a advérbio, ou a verbo. Ou seja, um advérbio. A letra A, ó. O governo deseja mais dinheiro. Pessoal, dinheiro é substantivo, adjetivo, advérbio ou verbo? Bom, dinheiro é um substantivo. Se ligar a substantivo, o mais aqui é um pronome. Não nos serve. Então descartei. A letra A não é meu item. B. O senador se mostrou mais responsável. Veja que o mais aqui se liga a responsável. Galera, responsável é um adjetivo, um substantivo, um verbo, um advérbio. Bom, responsável é uma característica, então é um adjetivo. Ó. Ah, Marcelo, é verdade. Se o mais está se ligando a adjetivo, a outro advérbio ou a um verbo, ele só pode ser um advérbio. Tranquilo, então esse mais aqui é um advérbio. Nosso gabarito, letra B. C. Ainda surgirão mais medidas. Veja, medidas é um substantivo. Estou quantificando essas medidas. Sim, então estou diante de um pronome. Mais problemas. Se liga a problema, problema substantivo. Mais mulheres, mulheres substantivo. Então veja, se ligou a substantivo, é um pronome. Se ligou a adjetivo, a um advérbio ou a um verbo,
é, com certeza, a figura de um advérbio. Portanto, gabarito letra B. Tranquilo? Bora lá pra gente correr que meu tempo já estourou. 10. Levando-se em consideração seus conhecimentos acerca da semântica textual, analise as assertivas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Bora lá, vamos treinar aqui, galera, relação de sinônimo e antônimo. Vamos lá. O que é antônimo mesmo, hein? Só a fim de que eu rememore, Marcelo. Antônimo é uma palavra com sentido contrário. Ou seja, aqui é o contrário, certo? Ó, contrário. E sinônimo? Sinônimo é uma palavra com sentido semelhante. Então tem uma semelhança. Semelhante. Certo? Não existe sinônimo perfeito, né? Não existe uma igualdade de sentido. Mas existe uma semelhança. Show? Quando houver essa semelhança, por exemplo, quente, frio. Quente e frio é o contrário, antônimo. Eu digo gelado e frio. Opa, proximidade de sentido, sinônimo. Tranquilo? Alegre e triste, antônimo. Alegre e feliz, sinônimo. Vamos lá. Letra A, ou primeira expressão. Velho é antônimo de ancião. Cuidado com a expressão, tá, pessoal? Ele diz que é antônimo, ó. É antônimo? É não. Velho é sinônimo de ancião. Tirei. Falso. 2. Segunda. Jovem é sinônimo de rápido. Cuidado. Jovem é sinônimo de rápido? Não. Sinônimo de rápido é veloz. Sinônimo de rápido, veloz, rápido, ágil, poderia ser. Agora, jovem não é sinônimo de rápido, certo? Então, falso também. Na hora da prova, Marcelo, já bati falso, falso? Então, vou descartando, vou descartando, vou descartando. Eu fico, portanto, entre a letra C e a letra E. Felicidade é sinônimo de alegria. Sim, sinônimo, palavra com sentido semelhante. Felicidade é sinônimo de alegria? É. Então, verdadeiro. Portanto, já cheguei ao meu item, letra C, ó. E ele diz na última, velhice é antônimo, ou seja, é contrário de mocidade. Velhice e mocidade são antônimos, ou seja, são contrários? São sim, portanto, verdadeiro também. O gabarito só pode ser a letra C de casa na questão de número 10. Show? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar, tá? Certo? Vou continuar com as resoluções. Vamos para 11. A 11 diz o seguinte, ó, etarismo. Etarismo. Vovô, vamos ver o contexto. Essa prova, você pode perceber, né? Ela tratou, sobretudo, com questões direcionadas à terceira idade, né? Vovô, você está velho demais para enfrentar uma faculdade. O rapaz fala. Aí o avô vai e fala. Meu jovem, não existe idade para parar de aprender. Só envelhece, quem para de aprender. Ele diz, olha, não existe idade para parar de aprender. Só envelhece quem para de aprender. Aí o rapaz vai e ele continua, na verdade, o senhorzinho, né? Mas não se preocupe, você não está velho demais para aprender esta lição. A questão nos diz, no texto, percebemos que o avô faz um jogo de palavras a partir de uma inversão da fala preconceituosa do neto. Ok, preconceito do neto aqui é justamente em relação ao senhor, né? Não conseguir ter condição de aprender, de acordo com ele. Você não está velho demais para aprender? Ó, galera, olha a palavra aqui, ó. Visualmente, ou seja, do ponto de vista da visão, visualmente, o efeito dessa inversão é percebido, aí ele vai dizer, como é que essa inversão, ou seja, essa troca, ó, essa patada, vamos dizer assim, que o senhorzinho dá nele, né? Ele não foi nem mal educado, na verdade, ele só jogou ali com as palavras mesmo, né? Ele sequer tentou causar constrangimento, ele só jogou ali de maneira muito inteligente, né, as palavras no contexto. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó. Como é que eu consigo perceber isso visualmente? No distanciamento físico entre os dois. Letra B. Na manutenção do cenário da charge. Letra C. Na mudança de expressão facial do jovem. Letra D. Na felicidade no rosto do senhor idoso. Ou letra E. No contato físico entre o avô e neto. O que é que eu quero que você guarde aqui? Galera já indo, né? Gabarito letra C na questão de número 11. O que eu quero que você perceba? Para quem teve dificuldade nessa questão. Ah, Marcelo, ninguém teve. Alguém teve, pessoal. Pode ter certeza. Alguém teve dificuldade nessa questão. É muito comum. A galera fala, uma questão fácil, uma questão tranquila e tal. Mas existem sim pessoas que têm dificuldade. Quer seja na moldura, quer seja na ideia do que se pede propriamente dito, tá? Veja. Eu quero que você comece pela letra E. O contato físico entre os avós. Entre o avô e o neto. Quando ele traz a expressão visual, eu quero que você perceba que o quadrinho se mantém exatamente igual, ó. O distanciamento aqui não aumenta, não há um distanciamento. Então,
A letra E a gente descartou, né? A letra C. A felicidade no rosto do Senhor. Veja que ele fala que com a inversão da fala preconceituosa, há um jogo de palavras a partir dessa inversão. Visualmente, o efeito dessa inversão é percebido, ele diz, por meio da felicidade do Senhor. Mas veja que a felicidade, o rosto do Senhorzinho aqui não muda, né? Ó. Óbvio que se há uma mudança, se há uma tendência à mudança, de uma charge para outra, deve-se observar, se deve observar, a construção dessa mudança. Na letra D eu não tenho essa construção, né? Por quê? Porque o senhorzinho permanece da mesma forma, sorrindo. A letra C, que é o nosso gabarito, parabéns a quem acertou. Mudança na expressão do jovem, facial do jovem. Veja que no primeiro momento ele tá assim, ó, sorridente, feliz. Quando ele quis falar, né, aquela velha história, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? E ficou assim, após ouvir justamente o que o vozinho dele falou, né? Dentro da construção. Então a mudança na face do jovem, mudança na expressão facial, denota justamente essa quebra. A letra B, manutenção do cenário da charge, não tem nada a ver isso. Cuidado, tá? Quem marcou a letra B. Porque o cenário permanece o mesmo, ó. Mas de novo eu volto a frisar. O examinador coloca na letra B, na letra C, na letra D, verdades. Mas não necessariamente essa verdade é o que ele pede. Compreende? Então, apesar de A, B ser verdadeira, ela não é meu gabarito. Por quê? Porque não é o que ele pediu. Essa mudança não é feita a partir da manutenção desse cenário. E a letra A, o distanciamento físico entre os dois, a gente já viu que não existe, portanto, só para ratificar, gabarito letra C de casa. 12. Uma possibilidade de reescrita na fala do avô no terceiro balão, mantendo-se o sentido é registrado de maneira correta e coerente na alternativa. Vamos voltar lá, ó. Mas não se preocupe, você não está velho demais para aprender essa lição. Beleza. A letra A diz, você não deveria se preocupar se estivesse velho demais para aprender esta lição. Tem nada a ver, não mantém o sentido, não mantém coerência, então já risquei. Letra B. Aprenda logo a lição antes que você fique velho. Mantém o sentido? Nada a ver, não mantém o sentido. Passa longe do sentido, permaneceu o mesmo. É melhor se preocupar. Não, não, não. Ele diz que ele não deve se preocupar. Então, ó, descartei também. Letra C. Não fique preocupado. Vamos ver se tem equivalência. Não se preocupe. Ok, mas não se preocupe. Não fique preocupado. Vamos ver. Você não está velho demais para aprender. Porque você não é velho demais e pode aprender esta lição. Olha, a letra D tá bonitinha. Tá bonitinha. Vamos deixar aqui. Vamos ver se não tem uma construção melhor. Se não tiver, vai ser a letra D. Logo, opa, lá ele começa com mais. O mais tem um valor, traz uma ideia, né? De adversidade. Pode construir também uma ideia de concessão, mas sobretudo a adversidade. Veja que o logo aqui tem uma ideia conclusiva, então ele já começa errado, né? Logo, não se preocupe porque você é muito velho. E outra, o texto diz que ele é jovem e que ele irá aprender, não que ele é muito velho. Compreende? Sim. Então o gabarito é a letra D. Vamos ver o sentido? Bora. Texto original. Não se preocupe, você não está velho demais para aprender esta lição. Reescrita. Não fique preocupado. Ok. Porque você não é velho demais e pode aprender a lição. Correto? Gabarito, letra D de Deus. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, faça o seguinte, se inscreva agora. Ativa também o sininho de notificação, que é muito importante para o nosso time. Eu duvido que você não seja. Mas se você não for, ativa agora o sininho de notificação. Se inscreva também, porque é muito importante aqui para a nossa equipe. Belezinha? Olha para mim, vou finalizar aqui a nossa aula. Show? No mais, eu me despeço, deixando um forte abraço no coração de vocês. Agradeço a cada um que participou aqui da nossa transmissão. Agradeço ao professor Hugo Dias pelo espaço cedido, como sempre. E a galera do Pedagógico, porque sem eles não seria possível também essa nossa aula aqui. No mais, forte abraço no coração. Fiquem com Deus. Continuem firmes e fortes.